Olha só, hoje a gente vai agora trazer para você, nós estamos apresentando durante esta semana uma série de reportagens que abordam aí situações, né? O nome, inclusive, já diz tudo, né? Injustiçados. São histórias, né, de casos emblemáticos que até hoje seguem sem julgamento. Em alguns dos crimes, os réus são confessos. Em outros, a identidade dos bandidos nunca foi descoberta. Mas para as famílias, isso não faz a mínima diferença enquanto eles estiverem à solta. Nesta semana, você viu histórias que repercutiram nos últimos anos e até hoje os acusados não foram presos, muito menos julgados pelos crimes que cometeram. São vidas que ficam de certa forma esquecidas em meio aos papéis na mesa das autoridades. No dia 7 de julho de 2017, o Pedro Lopes estava nessa estação Tubo aqui com alguns amigos quando furaram a catraca. Neste momento, Alan Feijó, de 18 anos, que tinha um canivete no bolso, porque dizia para a polícia que estava se protegendo da violência na cidade, acabou desferindo golpes contra o Pedro e um colega dele. O Pedro morreu após 2 paradas cardíacas. E até hoje, 3 anos depois, a família do Pedro vive no luto e ainda sem saber quando Alan Feijó vai à júri popular. As câmeras de segurança da estação Tubo registraram toda a confusão. Alan Feijó demorou para se apresentar na delegacia e quando foi, disse que estava apenas tentando se proteger. Eu fui abordado e agredido pelo, enfim, o nosso colega lá. E, bem, nesse momento eu apenas tentei me defender, apenas tentei garantir a minha integridade física, já que eu estava sendo muito agredido com golpes na cabeça. Em momento algum o Pedro foi pra bater nele, pra machucar ele. Não, o Pedro foi tentar amenizar o que estava acontecendo. E nessa o Alan pegou e começou a agredir ele também, todo mundo começou a se machucar, e daí o Alan esfaqueou o Pedro e depois o Pelé. Então não tem legítima defesa, ele sabia o que ele estava fazendo, ele sabia que ele estava machucando, e mesmo assim ele continuou. Agora chegamos a um dos casos mais complexos dos últimos anos. Tainá Adriane da Silva, de 14 anos, desapareceu no dia 25 de junho de 2013. Uma câmera de segurança registrou as últimas imagens da adolescente viva, descendo a rua de casa. O corpo dela foi encontrado 3 dias depois dentro de um poço, em um terreno baldio próximo a um parque de diversões em Colombo. Ela apresentava um ferimento na cabeça e estava com um cadarço amarrado no pescoço. A ferida jamais vai cicatrizar e enquanto que os culpados estão aí soltos e eles têm que pagar pelo crime que eles cometeram, porque eles foram uns covardes. Tainá era uma menina, era uma criança, tinha 14 anos. 4 homens chegaram a ser presos pela morte de Tainá, mas uma reviravolta no caso libertou os suspeitos. O delegado responsável na época chegou a ser denunciado e condenado por tortura, mas acabou absolvido pela justiça. Casos como os do Amadeu e da Rosânia, que perderam os filhos, do Francisco, que perdeu a esposa, da Rosa, que perdeu a irmã, todos de maneira cruel, são comuns, e a falta de julgamento é mais comum ainda. São diversos fatores que influenciam para um julgamento, além dos inúmeros recursos, falhas em investigação e até mesmo demora em apresentar suspeitos. Eu recentemente tenho arquivado o processo com 10 anos, sem nenhuma diligência nova sobre a autoria. Que o Ministério Público se vê, olha, se em 10 anos eu não conseguir identificar o autor, não tem mais o que fazer, não tem onde achar testemunhas para fazer. Ele acaba pedindo arquivamento, que pode ser reaberto a qualquer momento. Às vezes é porque a polícia realmente não tem condições de fazer a investigação de tantos crimes que aparecem, e às vezes porque o crime foi planejado e deixou realmente dificuldades para que chegasse à autoria ou até esclarecesse a motivação daquilo. Enquanto isso, famílias que pedem justiça se sentem injustiçadas. É muito triste deitar e acordar e lembrar que já poderia ter feito alguma coisa. Eles terem feito alguma coisa. A lembrança que vai ficar dele é o sorriso que cativava. Ele toda hora falava eu te amo. Eu nunca vi um adolescente tão amoroso como o Pedro. Ele era muito querido, um menino estudioso. Com 16 anos já estava concluindo os estudos dele. Ele tinha um sonho ou de ser policial ou de ser advogado. Ele já estava correndo atrás, ele fazia um curso de assistência jurídica porque ele tinha um futuro brilhante pela frente. Esses sonhos foram tirados dele.
Pois é, a gente tem todo um sistema, né, de justiça que é muito complexo, além de prisões lotadas, né, presídios, a gente tem juízes que faltam, né, faltam juízes às vezes para atender a tantos processos que existem, funcionários, enfim, são vários os problemas, além dos próprios, da própria lei, dos próprios códigos, né, que tem que ser respeitados, enfim, toda essa situação que acaba às vezes trazendo essa demora toda. Mas, doutora Márcia, é triste para uma família ficar esperando tanto tempo, é muito tempo de sofrimento, 10, 15 anos às vezes esperando para que a história chegue ao fim e não chegue. Depois de assistir a essa série de reportagens, doutora Márcia, qual é o sentimento, qual é a avaliação que a senhora faz de tudo isso? Primeiramente, a necessidade do Estado efetivamente responder à comunidade, né? Nós temos uma legislação que é um pouco complicada, então a gente tem que rever isso, rever os processos, como funcionam, o procedimento, como funciona, e também rever o próprio aparelhamento do Estado. Mas não pode se deixar de dar resposta a famílias que perderam seus entes queridos, aos amigos que perderam esses amigos, dar uma resposta mais efetiva. Porque, efetivamente, uma investigação para a polícia não acaba sem que a gente encontre a verdade. Mas, a partir daí, nós precisamos que exista uma resposta judicial para que realmente não se vai trazer ninguém de volta, mas que haja uma resposta, um conforto à família, uma sensação de justiça que é necessário. Obrigado, doutora Márcia.